Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge, sou estudante de Engenharia de Produção. Hoje vim falar um pouco aqui sobre o CRP. O nome no português seria Planejamento das Necessidades e Capacidade. Bom, se você estuda PCP, Supply Chain ou é estudante da área de Engenharia de Produção, provavelmente você já ouviu falar do CRP e hoje vim abordar um pouco sobre o tema e o que ele faz. Imagine que o MRP acabou de informar que sua fábrica precisa produzir 1.000 peças na próxima semana. A primeira pergunta é: a fábrica consegue produzir isso no prazo? É exatamente para responder essa pergunta que existe o CRP. O CRP, ou Planejamento das Necessidades e da Capacidade, é uma ferramenta utilizada para verificar se a empresa possui capacidade produtiva suficiente para executar o que foi planejado. O CRP ele entra em ação depois do MRP. Enquanto o MRP olha para os materiais, o CRP olha para os recursos produtivos da empresa. Mas o que estamos falando sobre esses recursos, afinal? O que são esses recursos? Estamos falando de máquinas, mão de obra, tempo disponível, centros de trabalho, eficiência dos recursos produtivos. Bom, vamos para um exemplo. Aqui, pessoal, eu fiz um exemplo bem básico de CRP, tá? Então, o primeiro passo é o MRP gerar as ordens de produção. O MRP ele apenas informa o que precisa ser produzido. Nesse meu exemplo, o pedido foi que seja produzido 1.000 unidades de camisa e 500 unidades de calça. Esse é o nosso primeiro passo. Já no segundo passo, a gente precisa descobrir o tempo necessário. Precisamos saber quanto tempo cada produto leva para ser produzido. Nesse meu exemplo, a camisa leva 3 minutos para ser produzido, enquanto a calça leva 6 minutos para ser produzido. Fazendo um cálculo simples, pessoal, pegando as 1.000 unidades de camisa vezes 3 minutos, daria 3.000 minutos, enquanto as calças seriam 500 unidades de calça vezes 6 minutos, que dariam 3.000 minutos também. Fazendo essa soma de padaria, daria um total de 6.000 minutos, ou seja, quando a gente converte em horas, daria 100 horas. Esse é o total para ser produzido as 1.000 unidades de camisas e as 500 unidades de calças. O nosso terceiro passo é verificar a capacidade disponível, ou seja, verificar a capacidade da nossa fábrica, o quanto nós podemos produzir. Nesse meu exemplo, a minha fábrica possui 5 máquinas. Essas 5 máquinas funcionam 8 horas por dia e em 2 dias de produção para produzir essa quantidade de camisas e essa quantidade de calças. Então, fazemos um cálculo da capacidade disponível. E vamos pegar as 5 máquinas vezes as 8 horas por dia vezes os 2 dias de produção que a gente precisa para produzir as camisas e as calças. Isso daria um total de 80 horas, pessoal. Esse é o total que a nossa fábrica consegue produzir. Então, o próximo passo é comparar a necessidade e a capacidade. A necessidade, o que foi pedido para que nós produzimos, enquanto a capacidade é o que nós podemos produzir. A necessidade, pessoal, era de 100 horas, como a gente viu no slide anterior, enquanto a nossa disponibilidade de capacidade é de somente 80 horas. Ou seja, a gente fazendo a nossa diferença, daria 20 horas negativas, ou seja, não existe capacidade suficiente. O CRP identificou um problema antes mesmo do início da produção. E essa é a função do CRP, pessoal. Bom, agora o que eu devo fazer quando falta capacidade? Já que o CRP mostrou para a gente no slide anterior que não será possível em 2 dias produzirmos essa quantidade de camisas e calças, temos outras alternativas que são como fazer horas extras, contratar funcionários temporários, comprar ou alugar máquinas, terceirizar parte da produção, reprogramar ordens de produção e também alterar o cronograma do MRP. Bom, pessoal, o CRP serve justamente para isso, para verificar se a capacidade produtiva ela é suficiente para atender às ordens de produção
geradas pelo MRP, identificando os excessos ou as faltas da capacidade. O CRP ele transforma o planejamento de materiais em uma análise prática da capacidade produtiva da empresa, permitindo ajustes antes que ocorram atrasos ou gargalos na produção. É isso, pessoal. Obrigado.